o tema da minha aula é quem diria cirurgia metabólica pode tratar a hipertensão arterial. Esses são os meus conflitos de interesse. Deixa eu só mudar aqui uma coisa que está me atrapalhando. Tá? Bom, como o Ricardo falou, quando a gente pensou em fazer o Gateway, era mais ou menos isso que estava acontecendo. A maioria dos grupos estavam estudando diabetes e nós, até por estarmos na época com o grupo do Hospital do Coração aqui em São Paulo, imaginamos que seria interessante estudar algo além do diabetes, né? E por que estudar hipertensão? Bom, aqui tem duas razões importantes para vocês entenderem por que a hipertensão é importante. Primeiro, é uma doença extremamente frequente. A prevalência de hipertensão no mundo inteiro é muito alta, girando em torno de 25% a 30% da população adulta. Segundo, existe uma relação bastante frequente, eu diria até direta, entre o ganho de peso e o aparecimento da hipertensão. Então, a obesidade tem uma influência importante no aparecimento da hipertensão. E isso culminou para nós, eu tenho muita honra, o Ricardo participou desse trabalho, de múltiplas publicações de grande impacto, apresentação em Congresso Americano de Cardiologia, e a gente ficou bastante empolgado e muito feliz que a ideia deu frutos, né? E frutos bastante bons. E, finalmente, a gente acabou de, faz um mês, publicar os 3 anos de segmento, e é sobre isso que eu vou mostrar a aula para vocês. Publicamos no Annals of Internal Medicine, que é uma revista de grande impacto, revista de clínicos, que eu acho que é uma coisa bacana também, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Duas coisas interessantes antes de começar a mostrar os resultados do Gateway. Esse estudo acabou de sair no JAMA e, pela primeira vez, o controle da hipertensão, são dados do Yannis, dos ciclos do Yannis, né, que pela primeira vez, segunda vez, mas de maneira bem evidente agora, o controle da hipertensão nos Estados Unidos vem piorando, né? Houve um ganho desde o ano 2000 e agora houve uma perda. Possivelmente, um dos problemas que eles estão inventando é a cada vez mais frequente incidência de obesidade, o que atrapalha muito o controle da hipertensão. A outra coisa é esse estudo que acabou de sair no PLOS Medicine. Tive a honra também eles têm uma função que é editor acadêmico, tive a honra de revisar o artigo e ser o editor acadêmico, que mostrou num coorte sueco que o risco cumulativo cardiovascular dos pacientes com hipertensão submetidos à cirurgia ou não submetidos à cirurgia é significativamente menor no paciente cirúrgico com segmento aqui de quase 10 anos, né? E vejam o número de drogas com 2 a 4 anos de segmento. No grupo cirúrgico houve uma diminuição importante, o branco aqui são 0 drogas, né, com segmento de 2 a 4 anos. Então, esse é um estudo interessante, esse estudo é aberto, essa revista é aberta, vocês devem dar uma olhadinha, porque é muito bacana. Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns dados do nosso estudo, de maneira breve, e depois, na discussão, a gente pode comentar mais alguma coisa. Bom, esse foi o formato do estudo, né? Nós triamos quase 1.500 pacientes e randomizamos 100 entre bypass gástrico e tratamento clínico. Para 3 anos, houve uma perda de 6 pacientes no grupo cirúrgico e 10 pacientes no grupo clínico, que é um problema, mas todos, quem sabe, o Ricardo pode falar um pouco, a dificuldade de seguir esses pacientes. Houve um óbito no 13º mês de segmento no grupo cirúrgico, que infelizmente ficou com uma morte indeterminada, porque essa paciente estava na Bahia, viajando, teve uma morte que pareceu meio, não súbita, mas muito rápida, e a gente ficou sem saber o que aconteceu. O endpoint primário do nosso estudo foi a redução de pelo menos 30% no total de medicações antihipertensivas, mantendo uma pressão controlada abaixo de 140/90. Alguns dos endpoints secundários foi a remissão da hipertensão, isto é, sem medicação com pressão controlada, número de antihipertensivos,
A pressão sistólica e diastólica, tanto de consultório quanto de mapa, o que é um dado também interessante, porque poucos estudos fizeram mapa em cirurgia bariátrica e metabólica, e o perfil inflamatório e metabólico desses pacientes. Alguns dados de baseline que eu acho importantes: a idade girou em torno de 43 anos, a maior parte dos pacientes eram do sexo feminino, e o IMC médio era de 36 ou 37. É importante dizer aqui sobre isso rapidamente que o nosso IMC de entrada, os pacientes foram selecionados com IMC entre 30 e 39,9. Então, a média era isso daqui. E outra coisa importante é que todos os pacientes tinham que estar usando, no mínimo, 2 drogas antihipertensivas em dose máxima ou mais do que 2 em doses moderadas. A pressão de todos os pacientes que entraram estava controlada. Então, vocês veem aqui a média de pressão, estava bem controlada. O número, a mediana de antihipertensivos era 3. Houve um discreto número de medicações menor no grupo cirúrgico em relação ao grupo clínico no baseline. E aqui está o primeiro, o endpoint primário do nosso estudo. Então, lembrem-se, quem conseguiu reduzir pelo menos 30% do número de medicações com a pressão controlada. 73% dos pacientes, após 3 anos de segmento no grupo cirúrgico, conseguiram essa redução, e apenas 11% no grupo clínico. Esse é um gráfico interessante para mostrar para vocês que a maior parte dos pacientes que reduziram o número de remédios, isto é, atingiram o endpoint primário, o fizeram no primeiro mês de segmento. Então, houve aqui uma curva mais ou menos estável. Houve uma perda no terceiro ano, né? Alguns pacientes aumentaram os remédios do primeiro para o terceiro ano, mas continuamos com um resultado bastante bom. Essa outra curva mostra a perda de peso. Então, isso é para mostrar, e até cabível aqui outros estudos, que existe algo mais do que a perda de peso na melhora da hipertensão. Dados importantes: remissão da hipertensão. 35% dos pacientes no grupo cirúrgico tiveram remissão da hipertensão com 3 anos de segmento, isto é, sem remédio, pressão abaixo de 140/90, e apenas 2% no grupo clínico. Dado anedótico disso daqui: este é um paciente, e esse paciente foi submetido à cirurgia fora do protocolo. Ele conseguiu a cirurgia e acabou operando e ficou sem remédio. Mas ele continua no grupo clínico, porque, não sei se todos sabem, esse estudo é um estudo por intenção de tratar, então a gente não troca pacientes se eles mudam de tratamento. Se a gente utilizar o novo guideline americano, abaixo de 130/80, nós temos 31% de remissão com essa pressão e nenhum paciente no grupo clínico. Em relação à massa corpórea, como era de se esperar, 3 anos após, IMC médio de 26, o IMC no grupo clínico, o que a gente conseguiu foi manter uma estabilidade, não houve nem ganho nem perda dos pacientes. Hemoglobina glicada. Nossos pacientes não eram diabéticos ou eram diabéticos de fácil controle sem insulina. Nenhum paciente podia estar tomando insulina. Aqui vocês veem uma redução da hemoglobina glicada. Podemos até, o Ricardo pode fazer algum comentário. Uma redução, não é uma coisa que tenha significado, porque, como eu disse, os pacientes ou não tinham diabetes ou eram diabetes bem leves. De qualquer forma, a cirurgia reduziu a hemoglobina glicada dos pacientes. Em relação à insulina, houve uma redução bastante significativa na insulina, como é comum de vermos após cirurgia bariátrica nos pacientes que têm uma resistência insulínica importante no pré-operatório. LDL, também uma redução significativa do LDL, né? Apesar de se comentar que às vezes o colesterol não melhora muito, mas nós mostramos aqui uma redução significativa no LDL dos pacientes. A HDL também no bypass, como a gente vê com frequência, houve um aumento significativo. E inflamação. Vejam que os pacientes eram bem inflamados no pré-operatório, né? PCR ultrassensível, e uma redução da inflamação bastante intensa no grupo cirúrgico, também no grupo clínico, mas mais importante no grupo cirúrgico. Triglicérides
também dados aí que vocês estão cansados de ver, mas só repetindo, estudo randomizado de pacientes, praticamente a maioria não era diabético, então dado um pouco novo, fora um pouco do diabetes, uma redução do triglicérides significativa. Esse é vou chamar de uma forma visual para resumir o Gateway. Então, depois de 3 anos, nossos pacientes cirúrgicos estavam tomando, na maioria das vezes, um ou nenhum remédio antihipertensivo, enquanto os pacientes clínicos estavam tomando 3 ou mais do que 3. Vejam que a pressão continuava controlada, não havia, eles entraram controlados e estão controlados após 3 anos. Existe uma redução da pressão comparativamente, porém não é significante, né? Essa é uma discussão grande com os clínicos, né? Porque, inclusive, na publicação de 3 anos, fizeram questão que colocasse que não havia controle melhor da pressão. Claro, não havia, eles eram controlados no início e continuaram controlados, mas com menos remédio. Mas, de qualquer forma, são coisas que a gente tem que trabalhar para publicar trabalhos em revistas boas, né? Alguns eventos adversos, estou aqui mostrando, não houve óbito cirúrgico, houve reoperação, mas interessante, não houve reoperação nos primeiros 30 dias, houve 2 reoperações, um por uma úlcera perfurada, tardiamente, e um abscesso também tardio na enteroanastomose, o que não é uma coisa muito comum. Chama a atenção aqui que houve uma frequência até, para mim, um pouco elevada na hipovitaminose B12, que talvez merecesse um controle melhor. A anemia estava presente em 10% dos pacientes. Então, a parte nutricional é um desafio para todos nós. Eu queria deixar aqui algumas mensagens finais desse estudo, que eu, apesar de ser pai do estudo, eu acho realmente que é um estudo pioneiro, com certeza é pioneiro, sendo brasileiro mais ainda, tenho orgulho de mostrar para vocês. Então, esse é o visual abstract do Annals, mas acho que resume um pouco os resultados principais, que é a remissão da hipertensão. Então, uma conclusão importante do nosso estudo, que 1/3 dos pacientes continuaram com 3 anos de seguimento em remissão da hipertensão. Vejam aqui que é isso que eles fizeram questão que tinha que ser colocado. Não havia diferença no controle da pressão, é fato, só que com muito menos remédio ou sem remédio. Qual é a vantagem de reduzir remédio, né? Isso é uma discussão grande, mas vejam, eu gosto muito desse slide, porque traz aqui o problema da polifarmácia. Nossos doentes com obesidade tomam diversas medicações para diabetes, para hipertensão, para colesterol, muitos tomam antidepressivo. E vejam que interessante, aqui é a taxa de não adesão relacionada à mortalidade. Então, o rosa é o paciente que é aderente ao tratamento. 100% das vezes ele toma os remédios direitinho. Vejo quando a adesão cai. E a polifarmácia está diretamente relacionada a isso. Quanto mais remédios, menor aderência. E menor aderência significa maior mortalidade. Aqui relacionado à taxa de risco de AVC e infarto do miocárdio. Também aumenta o risco desses 2 eventos cardiovasculares nos pacientes que não aderem ao tratamento. A referência seria aqui o paciente que adere 100%. Então, polifarmácia é um problema a ser combatido. E eu acho que a cirurgia ajuda muito nisso. Eu trago essa capa aqui porque eu acho que isso aqui é muito legal. Todos já ouviram falar da obesidade relacionada à Covid. Nós temos que trabalhar, o que diz essa frase, para manter a obesidade em evidência e manter a cirurgia bariátrica cada vez mais presente no tratamento desses pacientes. Esse estudo foi publicado junto com o meu estudo, no mesmo fascículo do Annals, e mais um estudo com uma população grande, mostrando redução de mortalidade. Então, o follow-up médio de quase 5 anos, os pacientes operados tiveram uma mortalidade significativamente menor do que nos pacientes operados numa população do Canadá. Então,
a cirurgia, mais uma vez mostrando a redução de mortalidade. Esses 2 artigos mereceram um editorial. A editora perguntou se a cirurgia mais precoce é o melhor. Eu tenho certeza que é o melhor. Essa é uma das conclusões que eu quero trazer para vocês. Com certeza, operar precocemente nossos doentes é melhor do que deixar evoluir, principalmente quando são diabéticos, hipertensos e outras doenças. Eu queria agradecer mais uma vez o convite ao Ricardo, ao Valézio, ao grupo que está nos assistindo, e agradecer todo o time que contribuiu para a publicação e para o estudo que a gente fez. Obrigado.